Viva, meus caros, cá estamos para o terceiro vídeo de hoje. Vou bater todos os recordes, vídeos pequenos, há muita informação e mesmo assim não vou conseguir chegar ao fim do que tenho preparado aqui na minha página do Facebook. Como sabem, eu uso a minha página do Facebook durante o dia para pôr as notícias e depois chego aqui ao fim do dia, às vezes até um de manhã e outro à tarde, e hoje vai o terceiro porque há muitas notícias atrasadas que temos que comentar para desmontar aquilo que nós chamamos o jornalixo, que é realmente isso. E vamos começar por ver aqui este vídeo de André Ventura. Não devemos entrar na questão dos portugueses serem mais puros ou menos puros. Nós temos é que pôr isto na cabeça, isto não é nenhum nacionalismo, nem nenhuma xenofobia. Quando eu digo que vamos pôr Portugal primeiro, talvez estes discursos do Presidente e de quem hoje falou, da Sr. Conselheiro de Estado, vão um pouco em choque com isto. Mas connosco vai ser mesmo assim, Portugal primeiro e os portugueses primeiro. E do que eu estou a ver, as pessoas gostam disso e vamos continuar a fazer isso. O Presidente do Chega foi ainda mais longe e rejeita qualquer tentativa de revisionismo histórico. E o governo que tentar que Portugal reveja a sua história, culpando-se a si próprio, ou devolver às colónias o que quer que seja, da nossa parte cairá no Parlamento no dia seguinte. E não há mais nada, vou só aqui parar para poder comentar. Realmente combater nacionalismos, foi isto que disse o nosso ainda Presidente da República e a Conselheiro de Estado. Combater nacionalismos. Nós temos que combater os estrangeirismos, temos que combater o wokeismo, o globalismo, isso sim. Porque se não formos nós a defender Portugal da invasão estrangeira sem limites que nos está a esmagar, se continuar assim, dentro em poucos meses teremos 3 milhões, 4 milhões de estrangeiros. Como é que nós podemos aguentar isto? Meus caros, toda a gente percebe isto. Se não formos nós a defender o Portugal dessa invasão estrangeira sem limites, quem o fará? Temos que combater realmente, temos sim que combater o globalismo, isso sim. Nacionalismos, sempre. Portugal tem 900 anos. O Nepal não sei quantos anos tem, mas que fiquem lá os nepaleses, no Bangladesh, no Cazaquistão, no Afeganistão, onde quiserem. Nós temos 900 anos. Não podemos ser substituídos numa década, porque é isto que está a acontecer. Eles numa década vão substituir os 10 milhões de portugueses, se continuar conforme está, numa década, eles substituem 10 milhões de portugueses por 10 milhões de estrangeiros, de indostânicos. Viva Portugal no dia de Portugal e em todos os dias. Meus caros, vejam esta notícia do Bloomberg, Linha Brasil, e vejam as centenas de comentários que lá estão. Há poucas horas estavam lá 400. Eu li os primeiros 100 assim na diagonal e não encontrei um a solidarizar-se com esta alucinada. Toda a gente a criticá-la. Todos. 100%. E eu pergunto, a média não vê isto? A comunicação social não vê isto? Os politiqueiros de esquerda não percebem que estão a escrever contra o sentido da esmagadora maioria da população? Os jornalecos não percebem que estão a escrever para eles próprios que a população já lhes virou as costas há muito tempo? Todos os comentários são contra aquilo que nos querem impingir, o tal pensamento único wokeista, o tal globalismo louco que não sei quem paga. Um dia destes vou dar-vos uma pista daquilo que eu penso, porque é que todos ou quase todos, os líderes políticos europeus foram vergados ao globalismo. Já vos estou a dar uma pista. Foram vergados. Eles não adotaram. Eles não seguiram. Eles não acharam que o globalismo era bom. Eles foram vergados ao globalismo. Vão pensando nisto, que eu vou-vos dando umas pistas nos próximos vídeos sobre este vergar, este ajoelhar dos principais políticos da Europa, politicozinhos, como diria o Hermano José, porque não são políticos, já há muitos anos que não temos um político de craveira, de vulto, mas temos politicozinhos, isso sim. Bom, de qualquer maneira, o povo diz não a este tipo de globalismo, de wokeismo, de nos enfiarem pelos olhos dentro uma doutrina com a qual nós não temos absolutamente nada a ver. Meus caros, e agora vamos ouvir um bocadinho da entrevista de Bruno Nunes a esta televisão, a SIC Notícias. SIC, como sabem, quer dizer doente, falta-lhe só um capa, mas é aquele capa que eu meto nos comentecos, nos opinecos, nos badamecos, também tem o capa, é o capa que lhe falta aqui também. SIC, é televisão doente. Vamos ouvir um bocadinho da entrevista de Bruno Nunes e aquilo que ele disse sobre os comentários infelizes, o discurso infeliz do nosso ainda Presidente da República e da nossa Conselheira de Estado.
Um dos pontos a assinalar deste 10 de junho é o facto de ser o último de Marcelo Rebelo de Sousa. Definitivamente já não representa o país, definitivamente tem uma visão sobre o país que já não consegue captar atenção. Há, de facto, um ponto notório nesta celebração em Lagos, que é a forma como André Ventura é recebido pela população, de uma forma muito mais efusiva e de maior representatividade que o próprio Presidente da República, porque estas afirmações de Marcelo Rebelo de Sousa, vejamos uma coisa, eu até tenho alguma dificuldade em entender como é que alguém que é filho de Baltasar Rebelo de Sousa, que foi governador de Moçambique, nomeado por Salazar, e que é afilhado de Marcelo Caetano, um homem ligado ao Estado Novo, tem esta visão. Parece que há aqui algum ressabiamento de infância em relação a Marcelo Rebelo de Sousa que nós não conseguimos entender e que trata estas coisas com falta de sentido de Estado, com falta de patriotismo, mistura questões que são uma ofensa para Portugal, para os portugueses, para os ex-combatentes, para todos aqueles que tiveram que emigrar e estar nas comunidades num dia tão importante de assinalar como tal. Mas em que é que o discurso é ofensivo já agora? A questão de não existem portugueses que possam reclamar que são mais portugueses do que outros. Repara uma coisa, como disse o Presidente André Ventura, não é com o intuito de ofender ninguém, mas a Portugalidade tem uma essência de 900 anos, nós temos 900 anos de história, nós não nascemos ontem, e quando temos uma postura destas por parte do Presidente da República, que volto a reiterar, felizmente está de saída, olha, eu dava-me, para não tornar a coisa tão densa e tão pesada, dava-me vontade de citar alguns colegas quando eu andava na escola primária, em que diziam, e já que ele gostou tanto de citar a questão de Camões, em que diziam Camões, poeta zarolho de inteligência rara, via mais com o olho do que Marcelo com dois na cara. Era uma brincadeira que nós tínhamos nos intervalos e no recreio quando éramos crianças, mas sinceramente este posicionamento de Marcelo Rebelo de Sousa só pode ter sido brincadeira numa lógica de tentar afrontar a Portugalidade, as nossas tradições, as nossas culturas e vir tentar criar um barril de pólvora com esta questão do multiculturalismo. Por caso Marcelo Rebelo de Sousa não tenha percebido, a questão do multiculturalismo não vingou em lado nenhum. Aliás, o seu amigo Emmanuel Macron tem à porta de casa em Paris o resultado do multiculturalismo. Portanto, não vamos misturar, não vamos entrar nesta mescla de culturas em que Marcelo Rebelo de Sousa não quer assumir. E repare que logo o início do discurso do Presidente da República é dizer que escolheu Lagos porque aqui também se comercializavam escravos. É vergonhoso para a cultura portuguesa, é vergonhoso para os patriotas e para os nacionalistas também. Que é vergonhoso? Meus caros, vamos continuar a ver isto na minha página, porque senão este vídeo ficava muito longo, mas vale a pena ouvir esta intervenção, 2 ou 3 intervenções de Bruno Nunes, realmente a virem com a conversa dos escravos, quando todos nós sabemos que as principais e as primeiras sociedades esclavagistas eram negras, eram os próprios sobas em África que vendiam os escravos para os ocidentais, para Portugal, para a Espanha, para a Holanda, para as grandes potências marítimas da altura. É preciso não perceber nada de história para não perceber isto. Mas vamos continuar com alguns vídeos de André Ventura, como este, por exemplo. Vamos começar desde o início. Hoje sinto-me envergonhado e queria-vos dizer porquê. Porque tivemos num 10 de junho, ou seja, o dia de Portugal, e a preocupação dos dois discursos, quer da Conselheira de Estado, quer do Presidente da República, foi apontar o dedo aos portugueses, dizendo que foram promotores de escravos e de comércio de escravos, dizendo que não há portugueses puros, em vez de valorizar aquilo que é Portugal, em vez de valorizar aquilo que Portugal tem feito para dar mundos ao mundo e que tanto contribuiu no globo inteiro. Estão a abrir caminho para nós assumirmos uma espécie de culpa da nossa história, devolvermos peças de arte, devolvermos peças culturais, indemnizarmos as antigas colónias portuguesas e as províncias. É uma vergonha, porque nós não passarão, porque nós terão forte e firme oposição e hoje no 10 de junho nós devíamos estar a valorizar a nossa bandeira, valorizar o nosso país e não a infligir-nos culpa, dizendo que não há portugueses puros e que é tudo igual. Não, não é tudo igual. Não é a mesma coisa. Para nós será sempre Portugal e os portugueses primeiro. E mais nada, está tudo dito, meus caros, tudo ditozinho, até ao fim. Esta é a petição que está aí a bater. À tarde já tinha 30 e tal mil assinaturas, agora acho que vai ter muitas mais. Já agora vou ver quantas é que tem. 51.260 pessoas neste preciso momento. É brutal, meus caros, mais de 50 mil pessoas neste momento. Esta petição, como sabem, é para revogação da lei que permite o reagrupamento familiar em Portugal por um período de até 8 anos, pelo menos.
à Assembleia da República. O título é este mesmo que eu acabei de vos dizer. Está aqui em cima o link e eu vou colocar o link também nos comentários. Diz a SIC Notícias que esta pode mesmo ser a década com crescimento mais fraco dos últimos 60 anos. Mais fraco. Bom, mas não é isso que nós vemos na televisão. E eu digo, vivam os políticos do Centrão. Interessa é o quê? Taxos e cargos e nomeações para as reformas douradas. O país que se lixe. Continuamos de mal a pior. Continuamos cada vez mais pobres. É inacreditável, não é? E um homem de 45 anos foi morto a tiro na Amareleja, em Beja. O suspeito é o próprio pai da vítima que fugiu armado. Na origem do crime estará um desacordo familiar sobre o casamento de uma adolescente de 14 anos, algo que a vítima não concordava. O crime aconteceu no acampamento onde a família morava. Um homem de 45 anos foi morto a tiro na Amareleja, em Beja. O suspeito é o próprio pai da vítima que fugiu armado. Na origem do crime estará um desacordo familiar sobre o casamento de uma adolescente de 14 anos, algo que a vítima não concordava. O crime aconteceu no acampamento onde a família morava. não sei se é preciso pôr outra vez. Eu penso que uma vez chegava, mas eu pus duas para terem bem a noção. Um homem de 45 anos recusou-se a casar com uma menina de 14. Claro que estamos a falar da etnia X. Claro que estamos a falar da etnia X, aquela cujo nome não podemos dizer. Bom, eu hoje vi, meus caros, duas verdades a serem confirmadas. Primeiro que, afinal de contas, há mesmo casamentos, eu bem sei que não é de papel passado, mas são casamentos de facto, que é o que interessa. É uma jovem de 14 anos a viver com adultos, neste caso até de 45 anos, mas a maior parte é de 20 e poucos anos. De qualquer maneira, é sempre uma menor de 13, 14 anos, às vezes até 12, com adultos de 22, 25, por aí. Isto não é possível em Portugal, de papel passado. Mas é possível em Portugal. Há centenas por ano nesta etnia X. Portanto, o polígrafo, o mentígrafo da SIC está a mentir quando diz que isto é mentira. Isto é verdade e a prova está aqui. E todos nós conhecemos estas comunidades da etnia X, sabemos que isto acontece, até porque eles não escondem. São 3 dias de festa. 3 dias estes casamentos, são 3 dias de festa, comida e bebida, portanto não é escondido, é à frente de todos. As autoridades todas sabem, os juízes sabem, os procuradores sabem, toda a gente sabe, ok? Portanto, existem mesmo estes casamentos e o polígrafo, mentígrafo, mentiu, como quase sempre. Por outro lado, hoje mesmo foi o dia em que um ator levou um murro na cara, deve acontecer isto em todas as cidades e vilas portuguesas, pelo menos uma vez por semana, e foi notícia nacional. Até a segunda personalidade do Estado, o Presidente da Assembleia da República, se pronunciou sobre este grave atentado à democracia. Eu não vi onde é que está o atentado à democracia, quer dizer, um tipo espeta uma bofatada no outro, não estou a ver qual é o atentado à democracia. Mas eles viram todos um atentado à democracia e passámos a tarde inteira nas televisões a debater isto. Uma bofatada dada por um maluco num ator. Mas não ouvi uma única palavra sobre esta notícia que acabamos de ver. Um pai que mata um filho de 45 anos, com vários tiros na barriga, no abdômen, não morreu logo, foi morrer ao hospital, porque ele se recusava a casar com uma menina de 14 anos. Sobre isto não vi uma palavra. Quantos casamentos há por ano dentro desta etnia X? Centenas, meus caros. Isto são crimes à frente de todos, a céu aberto, como eles costumam dizer. São crimes de lesa pátria num país desenvolvido, num país do século XXI e na Europa desenvolvida. Isto tinha que acabar há muitos anos, mas continua. A segunda figura do Estado, José Pedro Aguiar Branco, não veio falar sobre isto. Os comentecos das televisões não vieram falar sobre isto. Porquê? Tentam esconder. Ao esconder, estão a ser cúmplices desta pouca vergonha que existe já, sei lá, desde sempre. Há muitas centenas de anos, mas hoje, no século que estamos, no momento em que estamos na idiosincrasia atual, é envergonhante para um país ter sociedades destas, comunidades, etnias destas, a praticarem este tipo de crimes, os de casarem crianças com 12, 13 e 14 anos, e depois a matarem-se uns aos outros por causa disso. Ainda por cima foi um pai que matou um filho. Isto é inacreditável. Quanto é que nós ouvimos falar sobre isto hoje? Zero. Zip, tudo fechado.
é uma hipocrisia muito grande. É uma pouca vergonha este jornalista. Explica-me lá o que é que o líder da comunidade islâmica, o Sheikh David Munir, estava a fazer numa homenagem aos antigos combatentes. O que é que o homem estava lá a fazer? Eram muçulmanos os que iam combater para as nossas antigas províncias ultramarinas? São representativos sequer dos nossos soldados, das nossas forças armadas, dos nossos antigos combatentes? Então expliquem-me o que é que o líder da comunidade islâmica está a fazer numa cerimónia de homenagem aos antigos combatentes. Isto é só provocar, é só querer espezinhar a nossa história, o nosso cristianismo, os nossos valores, é querer provocar-nos. É isso que está a acontecer, para depois se vitimizarem. É lamentável. Repito, nós somos contra toda a violência, mas estas provocações absolutas têm de acabar. Nós temos que defender os nossos valores e temos que ter na política e na vida quem nos representa. Quem nos representa. E não quem quer destruir os nossos valores ou quem nos quer espezinhar a nós e à nossa cultura. Exato ao qual está tudo dito. O meu vídeo desta manhã, com esta senhora grega que disse também tudo sobre o que está a passar na Europa e a nossa substituição populacional, que não se trata de outra coisa, e por aqui ficamos. Meus caros, muito obrigado. Atentem bem naquele caso do pai que matou o filho com vários tiros porque ele se recusou a casar com uma menina de 14 anos. Isto é uma pouca vergonha, isto é mesmo um lixo. E sobre isto, nem uma palavra da classe política. Um grande abraço e até amanhã.